impedido de avançar serão derrubadas. Amém? Amém? Então é o convite que eu deixo para vocês. E vamos para a palavra. E eu peço que, por favor, a igreja abra a palavra no livro de Mateus. Livro de Mateus. Lá no capítulo 14. Mateus capítulo 14. Um texto muito conhecido, a qual o Senhor, na verdade, Ele me deu dentro do trem que eu estava lá em Moçambique. O Senhor colocou essa palavra e eu tenho guardado ela. Eu gostaria de ministrar a igreja. Eu peço que você que já encontrou, abriu a palavra, se coloque em pé. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 nós vamos ler. Mateus 14, versículo 22. A palavra nos fala assim: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Até aqui, coloque a mão no teu coração. Vamos orar. Senhor, está aqui, Pai, a Tua palavra está aberta. A palavra a qual o Senhor colocou no meu coração como pregador esta manhã. Pai Todo-Poderoso, que essa palavra flua agora sobre, Senhor, a vida de todos aqueles que estão aqui. Aliás, não vieram por conta própria, foi o Senhor que os trouxe aqui. Então, Pai Todo-Poderoso, que a Tua palavra, Senhor, ela seja viva e eficaz entre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida, que eles não ouçam a voz do pregador, mas possam ouvir a Tua voz aqui. E desde já, Senhor, nós repreendemos todo espírito demoníaco que vai tentar tirar, Senhor, a atenção dos Teus filhos aqui. Espírito de sono, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Que tudo aquilo que possa tentar tirar a atenção daqueles que vieram aqui esta manhã, Pai, a procurar o Teu santo nome, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus essas entidades, e nós declaramos agora ouvidos abertos, nós declaramos agora corações prontos a receberem a Tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, esta manhã, é o que nós desejamos, porque nós viemos aqui, atendemos o Teu chamado, e estamos prontos para receber, Senhor, a Tua parte que vem do céu. Glorificado seja o Teu santo nome. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer através da Tua palavra essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Como eu falei, essa é uma palavra muito conhecida, e quando a gente lê essa palavra, ou quando a gente ouve essa palavra, a primeira coisa que vem na nossa mente, o que é? Pedro andando sobre as águas. Não tenho, acho que, nenhum cristão que não conheça essa passagem. E essa passagem o Senhor me deu ela, me colocou dentro lá do trem de Moçambique, que a gente estava indo, uma viagem difícil. O Senhor me colocou esse texto no meu coração. Mas eu não gostaria que você prestasse atenção naquilo que Pedro fez. Porque Pedro não é a pessoa principal desse texto. E na verdade eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que Jesus fez. Porque Ele foi, Ele é e Ele sempre será a pessoa principal, tanto na palavra quanto nas nossas vidas.
E existe um contexto aqui muito bonito para que acontecesse realmente aquela coisa extraordinária onde foi Pedro andar sobre as águas. Mas, meus irmãos, Pedro andando sobre as águas foi muito pequeno daquilo que Deus queria mostrar. E essa perspectiva, essa visão que eu gostaria de trazer para você hoje. E entenda aquilo que o Senhor quer falar com você e com aquilo que o Senhor vai falar com todos nós essa manhã. Amém? Então lembre-se, o personagem, a pessoa principal desse texto não está sendo Pedro. Está sendo quem? O Senhor Jesus. E antes de ministrar aqui a palavra, eu gostaria de falar sobre conforto. Porque quando Jesus, ele chamou os seus discípulos, ele não queria que os discípulos vivessem em conforto. Pelo contrário, eles viveram em total desconforto. Do momento que o Senhor chamou eles só viveram em desconforto. Muitas vezes não tinham lugar onde dormir, onde inclinar a cabeça. Muitas vezes estavam com fome em todos os lugares que passaram. E assim também é a nossa vida quando nós somos chamados pelo Senhor Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado com essa palavra conforto. Amém? É o que nós estamos sentindo agora. Ó. Eu pedi para diminuir o vento, porque eu vi que tinha muita gente encolhida de frio. Nós estamos sentados num lugar seguro, numa cadeira confortável. Nós estamos num local confortável. Isso traz conforto para nós. E conforto significa sensação de bem-estar, de comodidade, de segurança e de alívio. E o conforto ele manifesta de três maneiras na vida de uma pessoa. Primeira, física. A segunda, psíquica ou emocional. Amém? E material. Então, a da forma física é quando nós temos ausência de dor. Quando está tudo ok. Esse é o conforto físico que nós sentimos. Amém? Que é gostoso, que é bom. Nós temos o conforto psíquico ou emocional. É quando a gente tem a percepção que tudo está ok. Né? A palavra fala, é o sentimento de tranquilidade, de segurança e de amparo. E nós também temos o conforto material. É aquele que é perceptível. É aquele quando você troca um móvel da sua casa, né? Há pouco tempo eu troquei o sofá de casa. Aí eu vi como meu sofá estava ruim. Enquanto o outro sofá agora é confortável. Quando você troca de um carro, você pega um carro melhor, você fala, nossa, que conforto. Então, a maneira do conforto, de a gente perceber o conforto na nossa vida, é através, né, fisicamente, emocionalmente e materialmente. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esse conforto, porque, meu irmão, o mundo hoje, acho que nós nunca passamos um momento no mundo onde que nós queremos o conforto máximo. Vocês concordam comigo? É no meio do transporte, é na nossa casa. Antigamente, você levantava para pegar e mudar o canal do seu televisor. Lembra do HF, os mais velhinhos aí, lembra? O HF em cima da televisão, lembra lá? Edinho, você lembra sim, do HF. Depois passou para o controle remoto. Uau, eu não precisava mais levantar do sofá. Agora eu não preciso nem pegar o controle no sofá. Eu só falo, Alexia, troca para o canal tal. É conforto. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque esse conforto ele pode agir na nossa vida espiritual. E esse conforto na nossa vida espiritual, na verdade, se torna como uma cadeia de portas abertas. É o local onde você quer estar, é o local onde você quer que ninguém mexa com você. Ali está tudo bem, está confortável, aí é onde mora o perigo. Porque o conforto para o cristão, ele limita e barra você de avançar, de você ir além, de você ver o algo extraordinário de Deus. Muita gente vem para a igreja, aceita o Senhor Jesus, a vida fica confortável e ele fica quietinho, ele não quer ser mexido e não quer que ninguém mexa com ele. Até vir o problema. Esse é o grande problema do conforto. É colocar você nessa zona de conforto perigosa, onde tudo está bem. Lembre-se que Jesus não chamou os seus discípulos para viver numa zona de conforto. Pelo contrário,
Ele chamou os seus discípulos para ir além, para ver o extraordinário dele acontecer. Você é discípulo do Senhor? É ou não é? Amém? Nós somos discípulos do Senhor. Então nessa manhã eu gostaria de falar para você, experimente do extraordinário de Deus. Saia dessa zona de conforto que você está hoje. Muitos crentes estão nessa zona de conforto perigosíssima, a qual não foi o Senhor que te colocou. Você entrou dentro deste lugar, dessa zona de conforto, mas o Senhor não quer isso para você. E nós vamos entender essa palavra onde que todo mundo olha para Pedro. Nós vamos ver, na verdade, aquilo que o Senhor quis ensinar aos seus discípulos e aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Então, saia dessa zona de conforto. Viva o extraordinário de Deus. Mas, bispo, eu estou na igreja há tanto tempo. E como que eu posso viver esse extraordinário? Como eu já falei aqui, saindo dessa zona de conforto. Mas como? Primeiro, deixe Jesus conduzir a sua vida. Tem muita gente que recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E é verdade. Mas não deixe o Senhor conduzir a sua vida. Tem muita gente que já desceu o batismo e vai descer o batismo aqui semana que vem. Mas não deixa Jesus conduzir a sua vida. Meu irmão, Deus não quer isso para você. Ele te chamou, é Ele que quer conduzir. E quando você está nessa zona de conforto, esse é o problema, porque você tem controle daquilo que você pode tocar, você pode controlar, e isso te dá esse sentimento. O problema é quando agora, essa zona de conforto, ela é quebrada por um problema. Aonde você não tem intimidade, aonde você não se esforçou para sair dali, é onde começam grandes problemas. E talvez você possa questionar o Senhor: Senhor, eu estou na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu não perco um culto, por que está acontecendo isso? E nós vamos entender que muitas vezes é o Senhor que está agindo ali. Muitas vezes é o Senhor que está agindo ali. Então nós temos um problema, é ficar guardadinho dentro desse local. Mas, fala a verdade, como é difícil de sair da zona de conforto. É ou não é, gente? Se eu falar agora para a igreja, irmãos, eu quero agora, todo mundo que está do meu lado direito e todo mundo do lado esquerdo, troque de lugar agora. E aí? Ia olhar de cara feia para o bispo aqui, ia falar: puxa, tem que sair daqui. Eu não vou fazer isso, tá bom? O apóstolo um dia fez isso na igreja, lá na tenda, e foi o maior murmúrio. Por quê? Todo mundo tem o seu lugar aqui como se fosse uma cadeira cativa. Eu me incluo, tá bom? Porque eu gosto desse lugar aqui. Mas se você sentar amanhã nesse lugar, eu não vou brigar com você, eu vou sentar em outro. Mas nós estamos aqui, nós olhamos, nós sabemos o lugar de cada um aqui, sabia? Por quê? É confortável para nós. Mas quando a gente sai dessa zona de conforto, aí que começam os problemas. É muito difícil sair deste lugar. Mas eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. O Senhor, muitas vezes, Ele tira você dessa zona de conforto. Não é o problema da sua vida. Não são problemas externos. Muitos crentes passam isso porque Jesus está tirando você dali. E não culpe o diabo por isso. Porque muitas vezes não é o diabo. Muitas vezes é o Senhor que está pegando você, tirando você deste lugar. Porque Ele quer que você viva o extraordinário dEle. Ele quer que você viva o extraordinário. Ele quer que a sua família viva o extraordinário. Ele quer que os seus filhos vivam o extraordinário. Ele quer que a sua empresa viva o extraordinário, o seu casamento viva o extraordinário. Mas isso só vai acontecer quando você sair dessa zona de conforto. E o Senhor sabe o teu coração. E quando você não quer sair, Ele vai tirar você dali. E muitas vezes você vai achar que é um ataque de Satanás sobre a tua vida, e é o Senhor que quer levar você e além, meu irmão. Ele quer que você realmente viva o extraordinário. Quando a gente olha agora para o texto, olha para o texto, lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, amém? O Senhor fala assim: logo a seguir, então o Senhor estava no local, se você está lendo ali, se você pegar na sua casa e ler o Mateus capítulo 14, eles estavam no local, eles tinham visto coisas ali que eu vou falar, e o Senhor agora vai colocar esses homens no barco,
Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele ao outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Essa palavra compeliu, eu vou falar várias vezes aqui. Infelizmente o português, ele mata a palavra. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não tem realmente o real entendimento do que o Senhor está falando. Essa palavra compeliu, no grego, fala assim: forçar, empurrar, obrigar. Então imagine que o Senhor estava ali, eles tinham visto coisas incríveis com o Senhor, eles tinham acabado de alimentar 5.000 pessoas, que é a primeira vez que o Senhor estava multiplicando os pães e os peixes, e o Senhor agora chama os seus discípulos e fala para eles: entra nesse barco e vá agora para o outro lado. Mas a palavra fala aqui, compelir, está dizendo que o Senhor, aconteceu alguma coisa. Talvez, eu creio que os discípulos não queriam sair da presença do Senhor. Os discípulos queriam que o Senhor estivesse no barco com eles. Eles sabiam do poder do Senhor Jesus. Lembre-se que no capítulo 8 de Mateus, eles estão no barco com Jesus Cristo, e ali acontece uma tempestade, e eles com medo, eles acordam o Senhor Jesus, todo mundo lembra? E o Senhor faz cessar a tempestade. Talvez isso estava no coração deles: olha, eu tenho que ficar aqui com o Senhor, aqui é a nossa zona de conforto, Senhor. E o Senhor fala aqui que agora ele forçou, ele empurrou os discípulos para dentro do barco. É essa palavra no original. Eu não sei qual foi a reação dos discípulos, mas uma coisa nós sabemos, que eles foram obedientes. Então agora imagine o Senhor talvez falando de maneira áspera com eles. E agora, pastor Marcelo, o Senhor fala, a palavra fala que agora o Senhor empurrou eles para dentro do barco. O Senhor queria que eles agora se lançassem nas águas. E aconteceu, e eles foram agora para essas águas. O que o Senhor nos ensina essa manhã, que o Senhor realmente Ele quer tirar a gente dessa zona de conforto onde os discípulos estavam. E o Senhor queria que eles agora fossem além, que eles vissem e experimentassem agora o extraordinário. É isso que o Senhor quer fazer com a tua vida, meu irmão. Amém? Você recebe? É isso que o Senhor quer fazer com a tua vida. Não é apenas ouvir a palavra dEle, falar: olha, essa palavra foi eficaz, foi linda. O Senhor quer que você vá além, que realmente você entre nesse barco. Então a palavra fala: forçar, empurrar, obrigar. E agora eles passam para dentro desse barco e eles agora vão navegar. Muitas vezes Jesus vai nos conduzir para alguns lugares que vai desafiar a nossa segurança. Muitas vezes você está passando por um momento complicado na tua vida, ao qual o Senhor quer te ensinar. E Ele quer tirar você deste lugar, para você viver o extraordinário. Só que você agora vai se sentir de maneira insegura. O Senhor nunca vai colocar você numa situação para que você pereça, meu irmão. Amém? Porque o Senhor te ama. Então lembre-se agora, os discípulos estão dentro desse barco. E nós, como discípulos, nós estamos dentro desse barco agora, meu irmão. Cada um de nós, você, eu, nós estamos em direção em algum lugar. E essa direção é o céu. Essa direção o Senhor já sabe onde nós vamos chegar. Mas, no meio agora deste local vai acontecer uma coisa. Então, aquele que sai da zona de conforto é aquele que quer experimentar o extraordinário. Você tem que deixar Jesus conduzir a tua vida este barco. Aquele que está saindo da zona de conforto, tenha a plena convicção que você vai enfrentar tempestade. O Senhor, Ele fala aqui na palavra dEle, que nós seríamos atribulados, que nós seríamos perseguidos. Ele fala, Ele não mentiu. E é isso que acontece. Então esses homens entram ali no barco, e lá no Mateus 14, versículo 24, a palavra fala assim: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mesmo estando dentro da vontade de Deus, nós passaremos por esses ventos, meu irmão, minha irmã. Mesmo tendo da vontade de Deus, está dentro da vontade dEle, mesmo estando dentro desse barco que nós estamos, nós iremos passar por esse vento forte. E a palavra não fala tempestade, amém? Lá no capítulo 8 fala tempestade. Aqui, tanto aqui no evangelho de Mateus, de Marcos, de João, vai falar desse vento forte, desse vento impetuoso, que muitas vezes bate contra as nossas vidas. Mas uma coisa é fato, Jesus sempre estará atento
a este vento. O Senhor sempre vai estar atento a este momento de perigo que você está passando na tua vida. Talvez você está aqui passando por um problema e você talvez tenha já pensado, o Senhor não me ama, o Senhor não olha para mim, Ele não está vendo esse problema. Meu irmão, o Senhor Ele tem os olhos atentos em cima de cada um de nós todos os dias. Do nosso levantar ao nosso deitar. Amém? Você crê nisso? Abra a palavra, por favor, em Marcos 6,48. Marcos 6, versículo 48. Aqui, no Evangelho de Marcos, vai relatar a mesma coisa que está acontecendo, um pouquinho diferente. Mas aqui tem uma informação bonita. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 48. A palavra fala assim: e vendo-os, quem está vendo eles? Jesus, amém? Jesus foi ao monte, está agora no local mais alto, e sempre estará. E agora está olhando para esse barco no meio do mar. Estão ali no mar da Galileia. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter Jesus com eles, andando por sobre as águas, sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. A palavra fala aqui, e vendo-os em dificuldade a remar. O que Jesus fez aqui? Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. Meu irmão, o Senhor está vendo o teu sofrimento. O Senhor está vendo o problema que você está passando. Ele está nesse local alto, Ele está vendo o barco que você está. E eu falo para você que Ele se preocupa sim com você. Tome agora a tua vida, você que está dentro deste barco, onde agora os discípulos estavam desesperados ali dentro com esse vento contrário. A palavra fala aqui, na 4ª vigília da noite, o Senhor agora foi ter com eles. Para o grego, a primeira vigília da noite começa das 6 às 9 horas da noite. Estou certo, pastor Marcelo? O senhor me corrige. Segunda vigília da noite, das 9 à meia-noite. A terceira vigília da noite, da meia-noite às 3 horas da manhã. A 4ª vigília da noite, das 3 às 6 horas da manhã. E eles saíram, a palavra fala que eles saíram logo no entardecer para remar, para passar pelo mar da Galileia. Era agora provavelmente das 3 às 6 horas da manhã, eles estavam ali no meio do mar brigando contra este vento. Meu irmão, talvez você está olhando para essa situação, esse problema, e você está falando, o Senhor não se importa comigo. Qual é a vigília da noite que você está? Uma coisa é fato, independente da vigília da noite, o Senhor vai ao teu socorro. Ele vai fazer esse vento parar de soprar, amém? É Ele que faz parar o vento. É Ele que vai acalmar a tempestade. É Ele o Deus Todo-Poderoso. Esse é o amor do Senhor para conosco. Então o tempo do Senhor é totalmente diferente do nosso tempo. O tempo dele é o tempo Kairos. Não tem nada a ver com nossas horas, nossos minutos, nossos dias. Mas Ele não deixa de socorrer aqueles que Ele amam. Meu irmão, sinta-se amado. O Senhor está olhando o teu barco. E o Senhor Ele sabe muito bem dos perigos e do vento impetuoso que está batendo aí no teu barco. Amém? A palavra aqui ainda nos fala algo muito bonito. Porque a palavra se completa no livro de Marcos. Lá no capítulo 6, no versículo 48 ainda. Eu vou ler todo novamente. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. Meu irmão, o Senhor sempre vai estar à frente dos seus problemas. A palavra fala aqui que Jesus, Ele queria tomar a dianteira do barco. O Senhor queria estar à frente do barco. Meu irmão, nesse barco que você está agora, tem uma pessoa que está à frente, que está andando pelas águas. É o Senhor Jesus. Ele está na dianteira dos teus problemas. O que você deve temer? Nada. Lembre-se, o barco tá chacoalhando, o vento está forte, mas tem alguém que está fora do barco, está à sua frente. Esse é o Senhor Jesus. A palavra aqui mesmo nos fala isso. Mas bem, nós estamos dentro do barco, nós temos que tomar cuidado agora, porque a palavra fala agora que os discípulos, eles ficaram aterrados, eles ficaram com medo. Volta lá para Mateus capítulo 14, 26. Lembra que eu falei? Essa passagem não é apenas Pedro andando sobre as águas. Deus estava ensinando muita coisa para eles.
Mateus capítulo 14, versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Essa palavra aterrados, no grego, é perturbados. Tá bom? No grego é perturbados. Lá em 1 João 4, 8, fala que o medo produz tormento. Meu irmão, o medo é pecado. Você que participou do curso de batalha espiritual, você ouviu muitas vezes isso. O medo de confiar no Senhor Jesus é pecado. É diferente do medo que talvez a gente possa sentir, amém? Eu vou falar aqui de maneira rápida. Primeira vez que eu estava no bombeiro, eu estava fazendo o curso de bombeiro, os caras colocaram um caminhão com uma escada, a escada quase 45 metros de altura, gente, muito alto. Você vê o caminhão lá fora, lá, você fala assim, o caminhão vai tombar comigo. E tinha que descer pela corda. Eu senti medo, gente. Eu não conseguia entrar na corda de medo, porque eu tinha medo que ia morrer, que a corda ia quebrar comigo. Esse é um medo diferente de quando agora eu tenho medo daquilo que o Senhor vai fazer. Quando eu tenho medo daquilo que o Senhor vai fazer, isso é pecado. Eu tenho medo de confiar nele, é pecado. Então, tome muito cuidado com o medo que você está. Porque o medo, ele faz, primeira coisa, ele nos cega. Ele nos cega. Estamos dentro do barco, estamos juntos. Muitas vezes a gente sente medo. Mas o medo, ele cega. O medo faz com que você fique surdo. E a palavra aponta para isso. Porque agora o Senhor está vindo ao encontro deles. E eles não reconhecem o Senhor. Eles estavam com o Senhor, viviam com o Senhor, tinham visto milagres. E o Senhor está vindo agora em direção deles. E eles não reconhecem o Senhor. O medo faz com que você pare de enxergar quem é o teu Deus. Amém? O medo faz você enxergar a ameaça onde Deus está trazendo socorro. O medo faz você enxergar a ameaça onde Deus está trazendo socorro. O Senhor estava vindo socorrê-los. E eles estavam com medo. Eles estavam achando que o Senhor era um fantasma. Primeiramente, o Senhor está ensinando para eles, vai, vocês estão sozinhos agora. Lembre-se, o mar estava revolto. Eu levantei, vocês me acordaram. Eu repreendi a tempestade. E ali repreendi vocês porque vocês poderiam ter feito isso. Eles já sabiam que era para fazer com aquele vento, pastor Marcelo. Não fizeram. E agora o Senhor vai socorrer eles. E chegando perto deles, eles não reconhecem. Cuidado. Essa zona de conforto, essa falta de experiência, de intimidade com Deus, no meio da tribulação, vai te cegar. E você não vai enxergar que no meio daquela tribulação o Senhor está com você. E Ele está. Amém? Ele é o nosso Deus. E também, ali você pode parar de ouvir o Senhor. E não mais reconhecer a voz dEle. Então, lá em Mateus 14, versículo 27, o Senhor fala assim para eles. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor está vindo socorro. Agora, mais uma vez, a palavra portuguesa mata essa frase aqui. Porque quando o Senhor fala assim, sou eu, não temais. Então imagine, o Senhor imediatamente fala para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você vai falar assim, tá bom, o Senhor está falando para eles não terem medo. Mas no grego, essa palavra está falando assim, não fuja de mim. Não fuja de mim. Não fuja, não tenha medo. O Senhor, quando viu eles naquele barco, o Senhor está vendo o barco que você está. A dificuldade que talvez você está passando na sua vida financeira, no seu casamento, com a doença que está no teu corpo, com os problemas no meio da sua família, no meio do seu lar. O Senhor agora, talvez no meio dessa dificuldade, você não está vendo o Senhor. E o Senhor está falando para você, não tema. Débora, não tema. Sou eu. Ele está falando, essa palavra, não temais. Não fuja de mim. Meu irmão, no meio da tribulação, da dificuldade, não fuja da presença do Senhor. Não fuja da igreja. Não saia da presença dEle, é isso que Ele está falando. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor está dizendo. Amém? Estamos juntos? Então tome cuidado com o barco. Tome cuidado com esse problema que você está passando na sua vida, que muitas vezes você não vai enxergar o Senhor e não vai ouvir a voz dEle, e Ele vai estar falando com você.
E você talvez vai estar achando que é o diabo que está falando com você. E é o Senhor que está falando. Eles achavam aqui que era uma entidade, que era um fantasma. E na verdade era o Senhor. E o que o Senhor queria ali quando foi, o Senhor, ali até eles, o Senhor queria, na verdade, fazer com que eles vissem que era Ele. E o Senhor queria mostrar para eles, calma, eu estou aqui. Sou eu, Senhor Jesus. Meu irmão, calma. É Ele que está ali na ponta do barco, na frente do barco. Mas o Senhor queria mostrar algo agora mais lindo ainda. O Senhor queria que aqueles homens agora vivessem o sobrenatural. Então saia da zona de conforto. Primeiro, confie no Senhor Jesus. Saia dessa zona de conforto, não tema as tempestades. Saia dessa zona de conforto e viva o sobrenatural. Mateus 14, 28, a palavra nos fala, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse para Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Nessa manhã o Senhor está dizendo assim, vem, 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 vem. Senhor, está difícil, o câncer não vai embora. Ele está dizendo, vem. Senhor, essa depressão não vai embora. E Ele está dizendo, vem. Senhor, a minha família não se converte, eu estou perdendo meus filhos, o meu casamento. E o Senhor está falando para você, vem. É isso que Ele está falando. E Ele agora quer que você agora viva o sobrenatural. Saia do natural. Saia agora do barco e anda pelas águas. É isso que Ele quer. E muita gente, muito cristão, muito crente, fica nessa zona de conforto. O barco está chacoalhando, é o meu conforto. Eu sei que o Senhor está na frente e Ele está dizendo, vem. Eu quero que você viva o sobrenatural. E Pedro agora sai. Lembre-se que eu falei para vocês, não é apenas Pedro andando sobre as águas, mas é aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer mostrar. Ele fala, vem. E agora Pedro sai, e Pedro começa a andar pelas águas. Pedro decidiu parar de ver o milagre, e sim de viver o milagre. Meu irmão, pare de ver o milagre, e viva o milagre. Viva o milagre. Viva o milagre nas pequenas coisas. Tem gente que quer ver o grande milagre, quer ver gente ressuscitar. É verdade o que eu estou falando, mas o Senhor está fazendo pequenos milagres diariamente na sua vida. Eu vou ter tempo aqui. Eu preciso ter tempo. Nós estávamos na praia. Olha, pessoal, pequenos milagres. O Senhor está fazendo pequenos milagres todos os dias. Ô Bianca, meu negócio, vem aqui. Quero contar para vocês algo que aconteceu comigo. Nós fomos para a praia. O Felipe, a Bianca estava conosco, o apóstolo também. E ali, meus irmãos, eu fiz algo errado. Eu entrei, o mar estava muito bravo, revolto. Eu entrei de óculos no mar. E sem óculos eu não vejo a beleza, as coisas naturais, das coisas que o Senhor nos fez, amém? E ali, a minha esposa, a água bateu nela, levou um capote. Eu fiquei preocupado, eu olhei para ela, uma onda muito forte bateu e levou quem do meu rosto? O meu óculos. Eu vi o óculos saindo na onda, eu fui até o óculos, quando eu coloquei a mão no óculos, dentro da água, veio uma onda mais forte ainda e me deu o capote. Eu perdi o óculos. E ali nós procuramos esse óculos, né, Bianca? Esse óculos, tá bom? Nós procuramos o óculos. E vai e procura. A praia lotada, né? O mar bravo, gente. Mais bravo, imagina um mar bravo. E tudo bem. Procuramos ali. Perdi o óculos. Numa imensidão de mar. O Senhor, Ele faz milagres todos os dias da nossa vida. O Senhor quer que você viva o extraordinário e o sobrenatural, meus irmãos, todos os dias. Basta apenas você confiar e querer. Amém? Aí a Bianca conta o restante agora. Pode, Bianca? Pode. Ai, tô nervosa. Oi, gente, tudo bem? Só ignora a minha voz que não tá legal. E realmente estou bem nervosa de estar aqui em cima. Ele perdeu o óculos. E na hora eu olhei para ele, eu brinquei, falei, mestre, eu preciso de um milagre. E eu fiquei muito nervosa por ele, porque assim, só quem tem grau alto sabe o quanto que é horrível você não enxergar.
E aí eu falei para ele, vamos tentar ir numa farmácia, achar alguma coisa próxima do seu grau, para pelo menos você enxergar um pouco. E passou, a gente ficou na água, ele e a pastora Cecília saíram e tudo mais, continuaram procurando óculos e ficou eu, o Felipe e o Davi. E nesse momento, gente, eu tinha falado para ele, eu estou muito nervosa por você ter perdido seu óculos. E ele falou para mim que ele estava tranquilo, porque o senhor, se tivesse que devolver, o senhor ia devolver para ele. E eu falei, gente, como que ele pode estar tranquilo? A gente tem que ir embora, ele está sem o óculos, não enxerga, e ele está assim, pleno. Aí a gente ficou ainda mais um tempo lá na água, tudo, e vamos sair para comer. Beleza, o Felipe falou, vamos um pouquinho mais por aqui, e vamos procurando óculos. E, gente, eu também não enxergo. E foi eu e o Davi de um lado, e eu falei, Davi, vem perto de mim, porque eu também não enxergo. E o Felipe mais para trás procurando. Tanto que ele achou o óculos do Bispo Hernani. E a gente ficou tipo assim, meu Deus. Gente, olha o tamanho do mar. Eu tinha certeza que não ia achar o óculos. Tinha toda a certeza. Eu falei, é uma coisa perdida. E o milagre aconteceu. Além disso, eu tenho muita vergonha de não só estar aqui em cima, mas de falar em público assim, né? À noite, o apóstolo ia escolher alguém para fazer uma pregação rapidinha ali. Vocês têm uma chance para saber quem que foi sorteada. Fui eu, gente. Então, dali, eu já sabia que o bispo perdeu o óculos, porque Deus estava falando comigo, não era nem com ele, coitado. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Bianca. Amém. Toda glória e toda honra seja ao Senhor. Meus irmãos, não tinha como achar o óculos. E o Felipe não pisou no óculos. Ele fala que ele sentiu algo bater na perna dele e era o óculos, era o Senhor. Mas eu creio que eu não perdi esse óculos, porque, perdeu o óculos. O Senhor queria que a Bianca fosse além. E ela foi sorteada para aquele dia ele trazer a palavra para nós à noite. E ela usou exatamente isso. A questão da fé, que ela olhou aquele mar agitado e um pequeno óculos, e o Senhor devolveu o óculos. Meu irmão, viva o extraordinário de Deus nas pequenas coisas da sua vida. Talvez você está esperando coisas grandes acontecer, e o Senhor está querendo te mostrar algo pequeno, para você avançar de degrau em degrau, para chegar em coisas maiores ainda, amém? Nós estamos nesse barco, lembre-se, o Senhor está na dianteira, tenha fé, confie nele e viva o extraordinário, seja mesmo nas pequenas coisas. E para finalizar, não tire os olhos do Senhor. Você decidiu sair da zona de conforto, não tire os seus olhos do Senhor, porque, meu irmão, é Ele que vai te sustentar no meio da tempestade. Quando você pisar nas águas, quando você falar assim, Senhor, eu tomei essa decisão, eu vou sair desse barco, eu vou viver o sobrenatural. Não olhe para o pastor, não olhe para o bispo, não vai olhar para o apóstolo, você não vai olhar para as circunstâncias, para o seu marido, para o esposo, para a esposa, para o patrão, você vai olhar para o Senhor, porque é Ele que vai te conduzir sobre as águas. Lá em Mateus 14:30, a palavra nos fala, reparando porém na força do vento, está acontecendo agora com Pedro, amém? Reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir gritou, salva-me Senhor. E prontamente Jesus estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ali ele teve esse medo. A palavra reparando também no grego, não tem nada a ver com isso daqui. Ela fala assim, vendo através do olho como órgão de visão. Vendo através do olho como órgão de visão. A palavra está dizendo agora que Pedro agora olhou com os olhos dele, com os olhos carnais, com a humanidade dele. Eu vou afundar, eu vou morrer aqui, o vento está forte, a onda está batendo em mim, está muito forte. E ele agora tirou esses olhos dele de quem? Do Senhor. Meu irmão, não tire os olhos do Senhor.
É Ele que vai te conduzir sobre essas águas. É Ele que vai dar vitória. É Ele que vai dar vitória na sua saúde, no meio da sua família, no meio desse problema que você está passando de saúde. É Ele que vai dar vitória. Basta apenas você descer do barco. Desça do barco e viva o extraordinário. Talvez esse barco que agora está chacoalhando, está também como um lugar confortável para você. E o Senhor está chamando, vem. E a hora que você decidir descer do barco, e você andar por sobre as águas, no meio desse vento forte, você vai olhar, e você tem que olhar somente para Jesus. Aqueles vão falar que você não consegue, que você vai afundar, que você vai morrer, que você vai submergir. Mas se você estiver com seus olhos atentos no Senhor, isso não vai acontecer. Mas se o medo agora bater, e se realmente o medo vier das circunstâncias, tem alguém para te socorrer, que é o Senhor Jesus. Ele sempre será o socorro presente nas nossas vidas. A palavra fala que imediatamente o Senhor agora segurou aonde? Na mão de Pedro. Eu nem separei aqui. A palavra fala que o Senhor agora, Ele pega e vai socorrer. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Esse é o Deus que você serve. É o Deus que nunca vai te abandonar. Que mesmo que se você sair do barco, e em algum momento você sentir temor, e você ficar com medo agora de se afogar no meio dessas águas, Ele vai estar prontamente com a mão dele estendida para te socorrer. Esse é o nosso Deus. Eles entraram no barco. O vento se acalmou. E eles ali adoraram o Senhor. Amém? Então eu gostaria que você ficasse em pé. Por favor, a banda. Nós vamos encerrar. Eles adoraram o Senhor. Enquanto a banda sobe aqui, eu gostaria que você colocasse agora a mão no teu coração. E o Senhor esta manhã, Ele está falando, vem, ei, eu estou aqui. Sou eu, Jesus. Não tenha medo, não fuja, tenha bom ânimo. Não temas, não saia da minha presença. Fique com seus olhos fechados. Qual é o barco que você está? Qual é o vento agora que está soprando contra a tua vida? O que está deixando você com medo? É o dia de amanhã? É a falta de dinheiro? É os problemas dentro da tua casa? É a tua saúde? É o decreto de uma palavra do médico sobre você, sobre os seus filhos? Qual é esse vento? E o Senhor está agora na dianteira deste barco. E o Senhor está dizendo, não temas, sou eu, vem. Anda sobre as águas. Meu irmão, levanta teu pé agora. Senhor, eu declaro agora, eu quero sair agora desse barco. Eu quero andar sobre as águas. Olha para Ele agora, os seus olhos espirituais, fala, Senhor, eu quero ir até o Senhor. E a palavra fala que sim, Pedro foi até Ele. Pedro foi o único que andou sobre as águas além do Senhor Jesus. Andar sobre as águas estava disponível a todos os discípulos, mas somente Pedro tomou a decisão. Andar sobre as águas, meu irmão, está disponível a todos aqui nesta manhã. Andar sobre as águas está disponível sobre todos aqui esta manhã. E mesmo no momento de medo, que você sentir medo da tempestade, o Senhor vai estar lá pronto para te socorrer. E a hora que Ele entrar neste barco com você, oh Senhor, o vento vai se acalmar. E você vai ter a oportunidade de adorar ao teu Deus. Que você tenha esse momento de adoração agora, sabendo que o Senhor, Ele já entrou nesse barco. Eu declaro em nome de Jesus, que no meio dessa tempestade, o Senhor já entrou dentro deste barco. Eu não sei qual é o barco que você está, eu não sei qual é a dificuldade, mas eu tenho a plena convicção que o Senhor essa manhã, Ele já entrou neste barco. E você vai se alegrar,
e você vai adorar ao nome do Senhor Jesus, como aqueles discípulos adoraram naquela noite, amém? Vamos adorar, que você coloque agora o teu coração na presença do teu Deus, amém? Aleluia, Senhor Jesus, aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois a palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois a palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois a palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Nada vai me impedir e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está
Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Sim, Pai, nós sabemos que o Senhor está à nossa dianteira, o Senhor está à frente. E, Senhor, aqui como declarado, se o mar não se abrir, nós passaremos sobre o mar. Se o mar não se abrir, nós caminharemos sobre o mar, nós caminharemos sobre a tua palavra. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã, eu quero te agradecer pela tua doce presença neste lugar. E eu declaro, Senhor, que muitos aqui, Senhor, caminharão sobre as águas essa semana. Muitos caminharão sobre, Senhor, essas águas, Senhor, sobre essa tempestade. Pai Todo-Poderoso, nós queremos sim andar sobre as águas. Nós queremos sair dessa zona de conforto, Senhor. Nós queremos deixar esse barco para trás, Senhor. Nos ajuda. Nós queremos andar contigo. Nós queremos deixar esse barco para trás. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Aumenta a nossa fé. Tira, Senhor, o nosso medo, Pai. Que nós possamos ver as tuas maravilhas. Que nós possamos viver o teu extraordinário essa semana. Que isso esteja sobre nós, ó Pai. Nos sustenta, Senhor. Nos leva além. Sim, abre, Senhor, a nossa visão. Tira, Senhor, o nosso medo. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está nos esperando. É o Senhor que está dizendo esta manhã: vem, vem. E sim, Senhor, nós iremos até o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por cada um aqui, pelos teus filhos, Senhor. Eu declaro uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana, Senhor, que sim, eles andarão pelas águas. Leva, Senhor, cada um em paz e segurança para casa. Que eles sim, Senhor, eles tenham, Senhor, este momento, Senhor, extraordinário na vida deles. Senhor, eu declaro a tua paz, Senhor, sobre eles. Eu declaro as tuas bênçãos sobre cada um deles. Senhor, que eles tenham, Senhor, uma semana de vivência extraordinária na tua presença. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, igreja. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Fala palavras de amor ao Senhor. Obrigado, Senhor. Eu andarei sobre as águas. Eu andarei sobre as águas. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Igreja, vai em paz. Que você tenha uma semana abençoada. Amém. E que você tenha este momento extraordinário na tua vida. Que você sim, que você ande pelas águas. O Senhor está te esperando. Amém. Que Deus te abençoe. Se você precisar de oração, os nossos pastores estarão aqui. E nós teremos o prazer de orar com você. Amém? Já aproveita. Convida o irmão já para comer aquela macarronada, aquele frango assado em casa. Amém? Tem um momento de comunhão com teu irmão. Vai na bênção em nome de Jesus.